Eu sou o Ale Borba. Para quem não estava aqui ontem, eu não sou um robô, tá? Porque eu que mandei todos aqueles e-mails que vocês receberam, né? Ok? Eu trabalho como Community Manager aqui no Google. Então, isso acontece. Eu trabalho como Community Manager aqui no Google, justamente com o intuito de fazer esse tipo de... Vamos lá, desliga isso aí. Então, eu trabalho como Community Manager aqui no Google. A intenção nossa é justamente estreitar um pouco mais de relacionamento com desenvolvedores e tudo mais. Eu tenho um background técnico. Estava conversando com alguém aqui ali no corredor. Ele, é verdade. Então, assim, tenho um background técnico, mas não trabalho tecnicamente com muita coisa. Eu faço snippets de código e tudo mais. A minha função aqui é trabalhar com comunidades. Só que eu tenho coisas que, né, por incrível que pareça, eu tenho tempo livre. Pelo menos eu acho. E aí, de vez em quando, eu codo em coisas em Python e em Go. Então, isso aqui é um pouquinho do que... apresentando para vocês o que é a linguagem, um pouco de história da linguagem, um pouco de código mesmo. Não vou codar, vou mostrar uns códigos funcionando não, vou mostrar uns exemplos de código. Alguns estão funcionando aqui no slide, por isso que eu não queria botar a imagem lá, porque eu queria codar aqui para vocês verem direitinho, mas ok. E aí, vou dar algumas referências para vocês. Eu só vou pedir desculpa num slide aqui, que eu fiz ele... Esse slide está pronto desde a semana passada. E aí, no meio desse tempo, eles lançaram a versão 1.3. Então, tem um slide que fala da release, eu vou pular ele para não confundir vocês. Então, vamos lá. Como nasceu essa linguagem, né? Essa linguagem, Go, ela nasceu de uma dor, na verdade. O Google tinha um problema de performance, como qualquer grande empresa com vários serviços com consumo muito alto e tudo mais, você tem problemas de performance em determinadas coisas. E Go nasceu para substituir, para resolver problemas de performance, para substituir algumas linguagens que a gente usava para performance. Então, em 2008, uma galera da Bell Labs, tem muito guri aqui, mas Bell Labs, por favor, alguém levanta a mão da Bell Labs? Ninguém conhece a Bell Labs? Ok. Ufa! Que susto! Enfim, que o Rob Peake, da Bell Labs, que foi uma das pessoas envolvidas na criação do C e do Unix, ele trabalha no Google, ele e algumas outras pessoas loucas da Bell Labs, eles trabalham no Google. Em 2008, eles tiveram essa missão de resolver esse problema de performance. E eles falaram, ok, vamos escrever uma linguagem que resolve esse problema. E assim, igual vocês levantam, vão ali, tomam um café e voltam, eles levantam, vão ali, fazem uma linguagem e voltam. É meio bizarro isso, mas é verdade. Não estou fazendo nada esse final de semana. O que você quer fazer, Rob? Vamos programar uma linguagem, Batman. Mas, enfim, essa piada foi tensa. Então, os caras são meio assim, os caras são engenheiros muito, muito bons. E em 2008, eles tiveram essa missão de criar essa linguagem. Em 2008, eles começaram a desenhar isso tudo, como seria, como não seria e tudo mais. E em 2009, a linguagem foi aberta como open source. Ela está na licença BSD. Então, qualquer pessoa pode pegar o código, mexer, enfim, modificar, usar da melhor forma possível que ache. E isso foi em dezembro de 2009. Tá? Hoje, como eu falei, a linguagem está na versão 1.3. Ela não mudou muita coisa desde que foi lançada. São assim, coisas bem pontuais. E o foco dela sempre foi em programador... Assim, quando ela nasceu em 2009, era em programadores C, C++ e Java. Que era o natural. Assim, vamos trabalhar com a linguagem de baixo nível, tipada, fortemente tipada e tudo mais, apesar de você conseguir inferir alguns tipos nela. E, ok, as pessoas que trabalham com C, trabalham com Java, vão achar isso legal e vão vir trabalhar. Isso não é comum para outras pessoas, né? Então, esse era o foco na época. Ela existe, tem algumas lendas e tudo mais, mas existe um time interno chamado Go Team, que é quem mantém essa linguagem no Google. Então, o Google tem, sim, um time especificamente criado e mantido para cuidar de Go. E projetos internos relacionados. Então, sim, essa linguagem é mantida pelo Google, apesar de ser open source, né? Então, assim, a gente tem hoje, a última vez que eu verifiquei, 450 contribuidores no código-fonte da linguagem. Só para vocês terem uma ideia de como é.
E core committers mesmo, assim, do time do Go são pouquíssimas pessoas. Eu não sei exatamente quanto agora para te falar, mas te garanto que não dão 20 pessoas. Tá? Então, em 2010, um ano depois, a galera esperava toda essa adoção de programadores C e tudo mais, começou a ver uma curva diferente. Quem aqui programa em Python? Ok. Quem aqui já tentou resolver problema de performance com Python? Quem aqui migrou para Python por causa de problema de performance? Então, geralmente as pessoas, quando tem problema de performance, tipo, tem que trabalhar com paralelismo, multithread, concorrência e coisas afins, elas normalmente vão para o Python. Porque é o que você mais encontra referência, é o que mais tem solução. Mas aí vamos parar para pensar. Todas essas linguagens de baixo nível que a gente usa hoje, C, Java, Python e tudo mais, elas nasceram há 30 anos atrás. C tem mais ou menos 32 anos, eu acho. Uns 32, 33 anos. Então, que é até uma piada do Rob Peake, que ele falou, começamos a desenvolver Go há 32 anos atrás, porque ele, segundo a brincadeira dele Go é a evolução do C, né? Então, eles começaram a desenvolver isso há 32 anos atrás. Então, esse problema sempre é resolvido com Python. Sempre não. Ele até hoje, muitas pessoas resolvem com Python. Você abre aquele milhão de thread e forca processo e vai embora controlando aquilo, né? Aquele inferno, mas enfim. Então, o que aconteceu em 2010? A galera que resolvia problemas de concorrência, problemas de performance com Python, falou assim, opa, esse negócio de Go é muito legal. Tanto é que quem é da comunidade Python vai conhecer o Gustavo Niemeyer, ou quem está envolvido com Canonical, Ubuntu e tudo mais. Ele é ainda uma das referências na comunidade Python, e ele é o cara de Go. Assim, e eu não estou falando só Brasil, assim, estou falando que ele é o cara fora também. Assim, ele palestras em Denver e tal, altas conferências e tudo mais. Então, assim, as pessoas que resolviam problemas com outras linguagens começaram a migrar também. E isso foi meio que um susto. Porque não se esperava programadores Python, JavaScript, migrando para Go. Mas por quê? Essas pessoas não foram para Go por causa da facilidade da sintaxe, e sim pela facilidade de controlar, de resolver problemas que eles tinham. Beleza. Dessa forma, e aí já aproveitando o gancho do Gustavo, começaram a aparecer grandes projetos. Juju, quem conhece a Juju? Não é essa Juju que você encontrou ontem, não, cara. Desculpa, foi mal, você estava na frente, você entrou a piada, mas enfim. Juju é um projeto grande da Canonical, que é totalmente escrito em Go, de orquestração de nuvem. Docker.io, ok, também é todo escrito em Go. SoundCloud, mas a gente levanta a mão sempre. O sistema de busca, de search do SoundCloud foi todo migrado recentemente para Go. E, claro, temos os cases internos que foram aparecendo, que é o downloads.google, que foi o caso, um dos problemas que deviam ter sido resolvidos, e foram resolvidos com o Go, era escrito em C. E aí foram aparecendo esses grandes projetos e tudo mais. E aí, a gente pega o tempo passando, que eu esqueci que esse slide estava aqui, era para entrar esse, e aí a gente pega do lançamento da linguagem, que é uma coisa normal, olha, tem luzinha esse negócio, legal, só que não funciona no UAU, né? Mas enfim. Do início da linguagem aqui, que é normal, todo lançamento de qualquer coisa você tem esse pico, e depois a gente vê esse gráfico estabilizando. Esse gráfico é a pesquisa da palavra Golang no buscador do Google. Tá? Por que Golang? Porque se eu colocar só Go, por incrível que pareça, o Google entende que é muita coisa. Golang é a linguagem. Então, sempre que vocês forem pesquisar alguma coisa de Go, Golang é alguma coisa. Uma função, sei lá, if em Go, if Golang. Tipo, sempre Golang como palavra-chave, que vai ser muito mais fácil. Então, você vê essa estabilidade, e aí começa, aqui, quando esses projetos já começam a ficar um pouco mais maduros, em 2012, mais ou menos, eles começam a aparecer, e a galera, tipo, né, desenvolvedor que adora desmontar a coisa, fala, como é que esses caras escrevem isso, que esse negócio é tão bom? E aí começa a fuçar e descobre que isso foi escrito em Go. Go? O que é Go? E aí você vê o gráfico, o aumento da pesquisa sobre a linguagem. Né?
a curiosidade das pessoas. Então, assim, pessoas interessadas, existem muitas pessoas interessadas. Pessoas usando, existem muitas pessoas usando. E não só para problemas de performance. Você tem pessoas fazendo websites, você tem pessoas fazendo hardware, você tem várias outras coisas acontecendo usando a linguagem Go. Tá? Então, vamos lá. Essa parte que eu não queria ficar, mas eu vou ficar de ladinho aqui. Se eu entrar aqui na frente vai dar microfonia, né? Pode ir? Pô, o pessoal do vídeo, quando é bom, o negócio é diferente, né? Então, eu vou encostar aqui. O pessoal de casa precisa me ver, não precisa, Cadu? O cara vira a câmera para cá, né? Ah lá, já virou, já. O cara é safo, bicho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um pequeno trecho de Hello World em Go. Vocês podem ver... Olha, Juan, abraço. Vocês podem ver o seguinte. É bem simples. Você declara o pacote. É sempre o main, o principal. Você tem os imports e você tem a function main. Ah, Lê, mas eu não estou discutindo o que é melhor, o que é pior e tudo mais. Estou querendo mostrar que é simples, né? Diferente de algumas outras linguagens, que você tem que digitar né? main, e printf, alguma coisa. Né? E aí você tem que fazer um monte de coisa. Então, isso aqui, se eu não quebrar a cara, ele vai imprimir o Hello World. E aí, o bacana dessa apresentação, isso eu gosto de fazer, cara, isso é divertido pra caramba. Hello. Vamos mudar? Vamos mudar isso aqui. Aí, tá vendo? Levanta torcicolo, cara. Hello, I.O. E vamos rodar de novo. Para vocês verem que isso não é treta, não estava pronto. Tá, I.O. é muito específico, né? Podia estar pronto já, mas enfim, não, acredite em mim, não está pronto. Então, esse aqui foi o Hello World. Ele é bem simples mesmo. Go é compilado, tá, pessoal? Então, na verdade, o que está rodando aqui, essa telinha, o que ela faz, na verdade? Ele roda o que a gente chama de Go Run, que ele cria um temporário, ele compila um temporário e executa, depois ele apaga esse temporário. Por isso que eu não preciso ficar compilando aqui, tá? Então, vamos lá. A estrutura de diretório para você trabalhar com Go. Isso aqui, esses três primeiros, bin, pkg e src, eles são obrigatórios. Isso é um workspace em Go. Tá? O seu workspace tem que ser dessa forma. Você tem que trabalhar dessa forma. Por quê? Quando você roda os comandos, Go Build, Go Install e tudo mais, ele vai popular o bin e o pkg. Então, ele tem que achar esses caras no seu workspace. Tá? Então, esse workspace tem que ser assim. Mas eu não acho que isso deva ser muito problema para alguns de vocês que estão acostumados a trabalhar já com essa estrutura. Java, principalmente, trabalha com uma estrutura muito parecida com essa, para não dizer que é a mesma. E aí, tem um adendo legal da linguagem, que é o seguinte. Como que eles escreveram isso? Ela realmente foi escrita muito rápido, 1 ano para escrever uma linguagem, é um negócio muito rápido. E o que eles quiseram fazer? Assim? Queríamos escrever uma linguagem simples, que fosse robusta, mas que fosse simples e comum. Mas como você escreve uma linguagem que seja comum? Então, você tem várias coisas. Por exemplo, essa estrutura de diretório ela é herdada do Java. Você tem a estrutura de imports, que é muito parecida com Python. Então, você tem várias coisas. Você tem coisa dentro de Go que é de Pascal, você tem coisa dentro de Go que é de C, você tem coisa de Smalltalk, você tem vários snippets de linguagem que falam, cara, isso aqui... Os caras são muito antigos, velho. Então, tipo, os caras conhecem linguagem... Eles conhecem mais linguagem do que eu conheço de gente. Olha que eu conheço gente pra caramba. Então, assim, eles foram catando as coisas legais e foram implementando. Então, tem muita coisa que eu falo, poxa, mas isso eu já... vai ser mesmo uma coisa mais comum. Então, beleza. Aí eu coloquei algumas coisas ali dentro, só para exemplificar. Mas, basicamente, onde a gente trabalha? No SRC. Aí, mas, Ale, por que tem github.com/nf/todo, e aí depois que eu tenho meu repositório? Foi um negócio que, assim, logo de cara, quando eu vi a primeira vez, e eu nem estava aqui ainda, isso eu sou entusiasta de Go há bastante tempo, mais do que eu estou aqui dentro. Então, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, que fantástico. Assim. Na documentação, existe uma boa prática de que, se você vai criar um package ou alguma coisa, um programa em Go, de você usar o seu path como uma URL de um repositório aberto. Então, eles dão como exemplo, inclusive, o GitHub. Então, assim, o que é a linguagem? Assim, como que eles pregam isso?
Os caras são criadores, né, envolvidos na criação do Unix, tem vários projetos open source nas costas e tudo mais. A linguagem é open source e incentivamos que você faça código open source com ela. Faça programas open source com ela. Então, qual que é a ideia? E aí tem uma explicação muito foda de por que ser esse github.com. Não o GitHub especificamente, por que ser uma URL. Então, e diferente de outras linguagens, tipo Java, que você usa barra e usa ao contrário, você vai usar exatamente ponto onde tem ponto e barra onde tem barra, como se fosse realmente um path, uma URL mesmo. Então, por exemplo, se eu tivesse um projeto meu ali no GitHub, eu trabalharia nele github.com/leborba, o nome do projeto, e aí eu trabalharia o meu repositório todo ali. Tá? Esse é o package comum, a estrutura comum de se trabalhar. E aí, quando você roda o build, ele vai popular o PKG, e quando você roda o install, ele vai criar os executáveis dentro da pasta bin. Então, a pasta bin e a pasta PKG, elas são geradas automaticamente. Elas não. O conteúdo delas é populado automaticamente. Aqui é uma estrutura de um pacote. Eu sempre gosto de usar como exemplo alguma coisa que já exista, e esse package foi eu que escrevi. Ele lê, na verdade, ele é bem simples, ele é muito, muito simples, na verdade. Ele lê uma API que consulta a informação dos correios, de CEP, então, e imprime na tela, simplesmente. Na verdade, essa API ela cospe JSON, e eu estou consumindo um pacote para consumir essa API. Então, o que é a estrutura de pacote? Então, diferente do principal, que a gente tem o package main, aqui a gente vai colocar sempre o nome do pacote que você vai usar, no caso. PostMongo. Então, todos os arquivos que fizerem parte desse pacote, eles vão usar o mesmo nome. Tá? Depois nós temos os imports, e uma coisa legal sobre os imports e sobre os paths dos imports. Quando você vai fazer um import, o path dele tem que ser único, mas o nome do pacote não necessariamente tem que ser único. Então, você não precisa ficar preocupado de colocar um package lá em cima, um nome, que seja único. Esse nome pode ser só seu, mas o import path dele tem que ser único. Então, teoricamente, se você usa um github.com, teu nome, você não vai ter 2 repositórios com o mesmo nome. Então, ele vai ser sempre um path único. Tá? E aí, o nome do pacote que você vai usar vai ser sempre o último elemento do path. No caso ali, a gente tem JSON, IO2 e HTTP. São os 3 pacotes que eu uso. Aqui é a segunda parte. Então, eu tenho a função ali em cima, né, que recebe uma string que o CEP vai consultando as coisas. Tá? Aí vocês podem ver como eu chamo. Né? O HTTP eu chamo só HTTP mesmo, não tem que fazer mais nada. E retorno aqui embaixo o resultado. Tem um negócio interessante em Go que eu aprendi na marra, é o seguinte: não tem palavras reservadas para privado, não tem private, public, não tem nada disso, como você tem em outras linguagens. Ele usa uma coisa diferente. Ah, mas Python também, só que Python não faz nada privado. No Go ele é privado mesmo. Python, todo mundo, quem trabalha com Python sabe, quem não sabe eu vou explicar, que quando você coloca underline na frente de uma função, por exemplo, aquela função ali ela se torna, ela é não listada, na verdade, porque não existe privado, ela fica como não listada. Se você buscar as funções no editor, em qualquer lugar, você não vai conseguir ver aquela função. Mas se você souber o nome dela e colocar um underline no nome dela, você vai ter acesso a ela. Diferente de Go. Alguém chuta... Então, vamos lá. Vocês falaram que já viram Go, eu aceito a resposta de vocês também, porque eu vi e demorei muito tempo para descobrir que isso era isso. Como é que eu faço essa função? Essa função é pública. Do jeito que ela está pública. Tem alguém que tem ideia de como eu coloco ela como privada? É simples, é muito simples. Pode, sem vergonha, pessoal, sem vergonha. Alguém tem ideia? Nem ideia? Que triste. Tá vendo o B? É. Aí você vira e faz assim, ó. Você entra aqui e coloca ele desse jeito. E aí, ninguém mais consegue acessar a minha função de fora. Simples assim. Simples, simples assim. Oi? No caso aqui, ela vai ser visível só dentro do pacote. No mesmo... se eu tiver arquivos separados e tal. Ela não é visível fora. Ela é privada ali. Eu só consigo usar ela no escopo do pacote. Então, isso aqui é uma função privada. Cara, eu apanhei muito.
programo há muito tempo em PHP, Python, e, cara, os últimos projetos meus são em Python. Então, o normal da minha sintaxe era usar tudo minúsculo. O normal do dia a dia. E eu não conseguia acessar isso nem... Por que não aparece? Por que não aparece? Por que não aparece? Aí, como bom desenvolvedor que sou, não li, né? Deu pau e voltei. E aí eu li, né? Depois que deu pau. E descobri que isso aí era uma função privada. Então, enfim, era um detalhe legal aqui de falar. Então, aqui ele está consultando e está retornando. Basicamente, isso aqui é um pacote em Go. Testes unitários. Quem aqui faz teste unitário em qualquer coisa? Eu gostaria muito que mais pessoas levantassem a mão em teste unitário. Não adianta só levantar a mão, né? Mas, enfim, é diferente, né? Eu gostaria que muitas mais pessoas fizessem teste unitário. Gente, não é só em Go. Teste unitário é muito simples, é muito, muito, muito simples e salva vidas. Salva muitas vidas, assim. Vocês salvam golfinhos azuis todas as vezes que vocês testam uma função, sabe? E se vocês testam 2, pandas lá na China são salvos da morte. É muito, muito bom. Então, como qualquer outra linguagem que use teste unitário, o Go tem esse pacote de unit test também, que basicamente você tem o import do testing. O reflect está ali porque, como eu disse, isso aqui é um package que existe, então esse reflect é um caso exclusivo do meu pacote. Mas, basicamente, teste unitário, testing, aí você tem que fazer uma função com o primeiro nome teste, que ele vai passear. O nome do arquivo também tem que ter teste. Tá? E aí você, né, fala que ele é um testing, T. Aqui eu estou passando... Tá vendo esse meio ali? Eu dei ali está o meu info, aquela URL info que eu estou comparando, porque como é uma informação de CEP muito grande, eu não quis colocar ali, senão ia estourar. E o vídeo é grande, mas ele não é tão grande quanto ia ficar. Mas, enfim. Então, eu omiti, mas basicamente eu tenho declarado aquele info ali, aí eu pesquiso, e aqui embaixo eu comparo com o reflect. Se a resposta é igual a info, se ele for falso, eu dou um erro e falo que, olha, seu teste está quebrado. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Testando se o buscar CEP está voltando a informação que eu espero. Teste unitário é isso. Você fala o que você espera e passa aquele valor para a função. Se der certo, passou, beleza. Se voltar alguma coisa não esperada, vai dar erro. Então, o que acontece com o teste unitário? Aí já fugindo um pouco do escopo da palestra, mas isso é legal falar. Quando você tem uma coisa testada e está tudo funcionando, passando, se alguém entra para dar manutenção no teu código e faz alguma caquinha que quebra alguma coisa que está funcionando, você descobre antes de mandar para a produção. Porque você vai rodar a suíte de teste e aquele teste vai quebrar. E melhor ainda, você sabe o que quebrou e aonde quebrou. Não é aquele negócio de joga online lá e dá F5. Aí quebra o login. Mas aí não é o login que deu problema, entendeu? Foi o formulário que está vinculado com a base de dados de geolocalização, que por um acaso está ligado com o login, que quebrou. Só que para você descobrir isso, você vai ficar 2 dias. Ou mais. Enfim, testes unitários também em Go, simples. Package postmongo. Para identificar de onde é esse teste, você bota o pacote lá em cima e sabe que esse arquivo de teste é daqui. Documentação. Eu sei, é chato. Quem faz? Tá. Quem não faz por preguiça? Sem vergonha, pessoal. Vai, sem vergonha. Obrigado, Rogério. Puxa a fila. Então, eu sei que documentação é chata e tudo mais, mas quem programa em PHP tem um PHPDoc, tem JavaDoc, tem PyDoc e tem GoDoc, que é a mesma coisa. Você vai codando e vai fazendo as suas coisas. Você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer dessa forma, que é vida. Por que é vida? Porque eu vou explicar mais na frente, porque GoDoc é vida. Dessa forma, você vai escrever um arquivo que ele chama doc.go, na sua raiz, isso é padrão, o nome do arquivo. Você vai colocar um big comentário de cabeçalho. O primeiro parágrafo, ele sempre você vai repetir o nome do seu pacote, package postmongo, no caso, e explicar em poucas linhas, em poucas palavras, o que esse pacote faz. Por que você colocou em inglês, Ale? Não, ao contrário. Eu acho que se o projeto é português, você tem que escrever documentação em português. Enfim, eu não vou discutir isso aqui, que dá 4 palestras só disso. Mas, enfim, isso aqui ia ficar aberto no GitHub e tudo mais, ia para o repositório oficial, então eu preferi fazer em inglês. Enfim, ele descreve o que esse pacote está fazendo, e aí
Esse é o principal que você tem que fazer, descrever o pacote. Depois você coloca links úteis, descrição, por que nasceu, por que cresceu, por que morreu, enfim, você vai colocando o que você quiser ali. Isso é basicamente uma espécie de markdown, vamos dizer assim. Tá? E aí você declara o pacote embaixo. Então, quando o parser rodar, ele sabe que aquele doc.go está na raiz daquele projeto, daquele pacote, está relacionado àquele pacote e tudo mais, ele parceia tudo certinho para você. Isso é a documentação, isso é que geralmente todo mundo usa em Go. Tá? Command line, isso é legal. Isso aqui é o uso desse pacote na linha de comando. Simples assim. O que ele está fazendo aqui? Eu estou fazendo o package main, que é o pacote principal, eu estou importando esse FMT, ele é basicamente um print, tá? Ele é para imprimir as coisas na tela, a função que imprime, e aí tem o meu github.com, onde está publicada esse package. Main chamando a resposta. Então vamos lá. Claro que eu vou quebrar a cara, porque se eu conseguir me movimentar, ok. Então aqui eu estou pesquisando um CEP da Paulista. Aqui. Então ele está rodando, isso aqui é uma linha de comando, tá vendo? Me dá um CEP aleatório aí, de quem... Alguém grita um número, por favor, de CEP. Vamos ver se isso está funcionando. De verdade. Isso aí? Então, isso aqui é uma linha de comando. Tá? Estou rodando o GoRun, mas eu poderia compilar isso aqui com... Por exemplo, eu posso nomear esse arquivo como cep.go. Quando eu rodar um go build, ele vai testar a compilação e compilar. Go install, ele vai instalar o pacote. Se eu rolar o go install direto, ele compila e instala normalmente. E aí ele vai criar na sua pasta bin um binário executável chamado cep, que ele vai fazer simplesmente tirar a extensão go. Tá? Então, assim, como diz um amigo nosso, easy, easy. Não tem muito segredo. Tá? Tá vendo? Eu estou usando o FMT para printar as respostas ou os erros. Um negócio interessante no Go é o seguinte: sempre que a sua função ela não tem o retorno esperado, você vai printar um erro muito bem descrito. Não tem try catch, não tem nada disso. Você vai printar o erro na tela para o cara. É padrão da linguagem, são boas práticas da linguagem. Tanto é que a primeira pacote que eu escrevi há muito tempo atrás, eu não coloquei, eu omiti. Porque se você usar underline, por exemplo, eu respondo sempre no buscar CEP, duas. Eu sempre retorno um erro, ou a resposta e o erro. Então, como não tem o erro, ele vai tornar new, que é vazio deles. Eu simplesmente, na função buscar CEP, se eu voltar aqui atrás... Cadê? Aqui, olha lá. Ele tem um erro aqui, ó. Body, traço, erro. Se ele der algum erro aqui, eu retorno o erro cheio. O que eu fazia? Eu colocava underline, que tipo, não quero esse resultado. Quando eu publiquei, e isso é muito legal, tem gente que tem vergonha disso, mas eu acho isso muito foda. Eu não tenho vergonha de publicar código, cara. Eu sei que é meio tipo, deixa eu ver seu código. É meio que tipo, deixa eu te ver de cueca. Né? É um negócio meio tipo, é quase isso, cara. Então, o programador sabe que é meio isso, assim, você pega de surpresa, você está andando assim, deixa eu ver seu cueca. Então, né? Mas beleza. Cara, eu não tenho problema com isso. Não, andar de cueca na rua sim, mas com mostrar código. Então, o que acontece? Eu publiquei, e aí um cara veio, na moralzinha, cara, você está fazendo errado. O certo é assim, 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 lê a documentação nesse ponto. Fui lá ler a documentação, cara, corrigi, nunca mais tive problema. Se eu não tivesse publicado esse código, eu estava até hoje ignorando o erro e não sabia que esse negócio era desse jeito. Tá? Então é só um exemplo de como o open source pode te ajudar em alguns momentos e não te atrapalhar, como muita gente acha. Enfim, dá para programar web com Go, Ale? Dá, claro que dá. Dá para fazer com Java, por que dá para fazer com Go? Né? Então vamos lá. Package main, os imports, é claro, não é Go, você não vai programar, controlar todas as requisições ali. Você tem um framework que te ajuda muito, chama Martini. Ele é muito, muito, muito bom. Ele que é, aqui eu até dei um destaque, que ele é o cara que vai comandar os seus requests e tudo mais. Tá? Então, basicamente, HTTP, Martini, MySQL e o template. Dentro dos imports ali, aí tem, claro, SQL ali em cima, tem algumas coisas legais. Você declara o function main,
Ah, tem esse function. Todo mundo fala function, né? É normal, assim. E originalmente, o nome dessa palavra, reservado, era function. O reservado era function. E aí, um belo dia, uma troca de e-mails, mandaram para o tio Larry, né, o famoso cara que manda em todos nós aqui dentro, e falou assim, e aí, cara, dá uma olhada aí, a gente está fazendo uma linguagemzinha. Não estou fazendo nada no final de semana, estou fazendo uma linguagemzinha aqui, mas o Rob aqui e tal. Dá uma olhada nesse código. Pô, cara, que legal, o pessoal está falando lá dentro mesmo desse código e tal. Mas, function? Por que function? Por que você não coloca func? Oh, que legal. E essa foi a contribuição, né, do nosso amigo Larry Page para a linguagem. Deve ter o nome dele lá, né? Provavelmente. Mas, enfim... Mas é engraçado, porque eu só falo function. Que, tipo, func é meu negócio, né? Tipo, sei lá. Mas, enfim, é um detalhe interessante. Você declara ali o Martini, né? E depois você tem todo use, tem o render, tem get, post. Enfim, você faz. Ali eu omiti, claro, o código e tal, mas você faz todas as coisas que você precisa fazer com o Martini e embaixo você manda o cara rodar. Simples assim. Ale, quem roda. Que servidor que eu posso rodar Go? Tem o App Engine. Só tem o App Engine? Não, tem qualquer um. É compilado. Então você não tem que subir um Apache, não sei o quê. Você tem que subir um binário. Então, basicamente o quê? Você compila a arquitetura que você precisa e sobe esse binário. Ele vai estar escutando uma determinada porta. Quando você consultar esse servidor, ele vai te responder. Simples assim. Ale, mas eu não tenho root. Talvez você vai ter que rodar em cima depois de 1024. Para rodar na porta normal, localhost não, desculpa, de web, que é 80, 8080, enfim, você vai ter que ter 80, você vai ter que ter um usuário root para colocar isso lá para rodar, senão ele não vai ter acesso. Mas basicamente é isso. Qualquer lugar, de qualquer área de servidor, você consegue rodar um binário Go. Por quê? Mas como é que eu compilo para outras plataformas? Ele compila para a máquina que você está. Então, qualquer código desse que eu mostrei, se você mandar ele instalar, compilar e instalar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as variáveis locais e vai compilar para o teu ambiente. Mas eu desenvolvo em Mac e o meu ambiente é Linux. Você vai mudar suas variáveis de ambiente e vai mandar compilar. E aí ele vai compilar para um Linux. Tá? E aí, se a gente ver na estrutura de pacote aqui, lá, Linux AMD 64. Ele vai colocando ali. Se você compilar para um Windows, ele vai criar uma pastazinha de Windows, arquitetura, e vai colocar o pacote ali dentro. Tá? Então, basicamente, onde a gente está, é isso, de web. Então, você pode colocar em qualquer lugar e dá para fazer web. Lei tal. Mas é aconselhável? Cara, vai de você. Eu, particularmente, não gosto de fazer nada web compilado. Eu sou nesse ponto, eu ainda gosto muito do PHP. Podem falar o que quiser, mas é isso que eu gosto. Uso Python também para web. Também é legal. Mas ambos, para quem conhece, não são compilados. São executados. Então, eu acho que é um pouco mais... Web a gente precisa de um negócio um pouco mais dinâmico. Mas, enfim, isso discussões para outros eventos, outros dias. Isso aqui é uma coisa legal. Hardware. Eu não trouxe, mas eu não vou perguntar quem tem, porque com certeza alguém vai ter e eu vou quebrar a cara, porque eu não preparei esse código direito. Isso aqui é um código que, teoricamente, funciona. Se você tiver todas as bibliotecas instaladas na máquina, porque eu não tenho elas instaladas nessa máquina. Esse código ele controla um Leapmotion. Quem sabe o que é um Leapmotion? Uau! Para os que não sabem, ele é uma coisinha bem parecida desse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Que tem sensores infravermelhos aqui, que você coloca ele, sei lá, em cima de uma superfície e ele consegue ler movimento de mão, de qualquer coisa, na verdade, mas o lance dele é mão. Ele consegue reconhecer uma mão, os gestos de uma mão, tá? Profundidade, movimentação, todos os eixos ele consegue identificar. E você consegue controlar coisas no seu computador ou em qualquer outro lugar com esse Leapmotion. Isso é bem legal. Tem um negócio que eu gosto de brincar, que é com Groove Shark, né? Você fica aumentando o volume dele. Assim. É meio bizarro, mas enfim. Isso, package main,
o projeto chama GoBolt, e a parte do projeto que integra com o Leapmotion é o GoBolt Leapmotion. Então eu tenho que importar essas duas coisas. Embaixo na Function Main eu defino os adaptadores, o nome, a porta que está escutando e tudo mais. Aqui embaixo eu consigo definir interfaces. O print hands aqui, essa função que eu uso lá em cima, o que esse código faz, na verdade? Ele imprime a palavra hand, mão. O número da mão, ele consegue até 4 mãos, se não me engano, ele consegue identificar ao mesmo tempo. Então ele vai numerar suas mãos ali. E a posição que ela está, a chave onde a sua mão está. Então, basicamente, é isso. Esse código roda, né? Você compila ele aqui, teoricamente ele teria que rodar, mas o Leapmotion não está aqui. E ele vai ficar imprimindo na tela a posição onde a sua mão está indo, voltando e tudo mais. Só para o Leapmotion? Não. Esse brinquedinho que o Cadu tem aqui também pode ser controlado com Go. Você pode escrever código que controle um drone, um Arduino, um Raspberry Pi, para a galera que estava lá embaixo, você consegue fazer coisas para Raspberry Pi. Você consegue fazer um monte de coisa, um monte de hardware, Sphero, Leapmotion, AirDrone, vamos ver coisas mais legais que temos. Enfim, todas essas coisas divertidas de hardware você consegue controlar com o Go. Porque é compilado, é mais fácil, enfim. E esse projeto GoBolt é muito bacana. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem algumas ferramentas legais, que é o GoBuild, que ele compila e instala ele compila as dependências, o GoInstall, que compila e instala, o GoGet, ele faz o download e instala pacotes de dependências. O GoGet e o GoImports, que não está aqui, está no outro slide, ele é a explicação básica do porquê você usar uma URL completa no seu import, quando você está usando um projeto público. Porque o que ele faz? Se eu pegar qualquer código desse daqui e der um build, o que ele vai fazer? Ele vai no meu workspace e vai verificar. Tem no caso aqui, vamos botar, por exemplo, aqui. Tem no seu PKG, no workspace PKG, esse github.com/hybridgroup/gobolt? Não, não tem. É uma URL. Vai na internet e busca. Aí ele busca e instala para você. Então, se você não usa um padrão de URL, ele não vai fazer isso. Então, isso é o bacana. Tem que ser o GitHub? Não. É qualquer URL, qualquer coisa pública que você quiser usar, ele vai verificar e vai voltar. Então, o GoGet faz isso, ele faz download dessas coisas, e instala dependência e tudo mais. O GoTest, ele vai rodar aquela suíte de teste, aqueles testes que eu mostrei, e o GoRun, ele faz aquela magiquinha daquele botão, que, na verdade, para desenvolvimento, todo mundo sabe. Mudei. Compila agora e roda de novo. Não. Você manda um GoRun no teu arquivo e ele cria o temporário, roda. Não funcionou, beleza, não é do jeito que eu queria, e vai fazendo isso até funcionar. E aí você só precisa compilar mesmo, instalar, quando realmente ficar da forma que você precisa que ele fique. Ferramentas legais. Godoc. Godoc é vida, velho. O que acontece com o Godoc? Por que ele é vida? Ele tem várias coisas legais, mas o mais legal dele é que ele sobe um servidor HTTP, na porta 8080, que ele, no caso, eu estou colocando, mas pode subir em qualquer porta, com todo o site golang.org. Porque o site é escrito em Go, claro, e é compilado. Então, esse binário ele vem junto quando você instala o Godoc, você roda o Godoc. Quando você roda isso, ele vai lá e sobe em localhost todo o site que você está vendo. Claro, todo não, porque o vídeo do YouTube você está querendo demais que o cara compile junto, né? Ele só colocou em embed ali e vai, né, inserir o vídeo. Mas o resto, o tour, todo mundo, ele está compilado ali e você vai rodar localmente. E por que você tem que usar o doc.go e que faz com que Godoc vire vida? Porque se você estiver offline e você estiver precisando de trabalhar num projeto, se você já tiver todas as dependências desse projeto instaladas com o doc.go, quando você rodar o Godoc na porta local, além dele ir lá e pegar toda a documentação que teria que ficar online, ele dá uma varrida no seu PKG e verifica se tem lá um doc.go. Se tiver, ele também vai mostrar no site esse plus de toda a documentação que você tem local. Em HTML, facinho de ler, navegável, tudo bonitinho. Tá? Então, Godoc salva vidas. GoFMT é magia negra, que ele vai varrer todos os seus arquivos .go e vai acabar com aquelas brigas de são 4 espaços, são 3 espaços, não, são 2 espaços, não, é 1 espaço e meio agora. Entendeu? Go usa tab. Mas você não vai ver ninguém brigando porque você não usou tab. Porque o cara não reclama. Ele manda você rodar um GoFMT. Ele vai fazer um parser do seu arquivo inteiro
seu código inteiro, e vai simplesmente formatar. Ele vai trocar os 2 espaços que você esqueceu por um tab, ou um espaço que você deu por um tab, ou o espaço que você não deu, ele vai trocar por um tab. Enfim, ele vai fazer seu código ficar bonito. Você não precisa nem ser programador agora. Você não precisa deixar de ser programador porquinho para programador em Go, tá ligado? Você pode continuar sendo programador porquinho, com seu código porquinho, e aí você roda o GoFMT e pronto, tá vendo? Você não saiu do seu lugar ali de conforto, da sua zona de conforto, entendeu? Você continua na sua zona de conforto porquinha, mas agora tem o GoFMT que não deixa você... E, além disso, os caras que adoram brigar, que tem 3 espaços, 4 espaços, 8 espaços on-tab. Então, agora, o Go é GoFMT. Ah, qual é o padrão de Go? GoFMT. Ah, mas qual? Não sei, é GoFMT. Vai lá, roda. Beleza. Isso evita o quê? Por que foi a criação do GoFMT? Cara, quem trabalha com GitHub aqui sabe que se o cara comitar uma linha em branco... Vontade de matar o cara, bicho. Né? Ele comitou a quebra de linha. Ele usa um editor diferente, aí o editor coloca um monte de coisa lá, aí o cara troca 2 variáveis e muda, tipo, 52 arquivos. Né? O que acontece? Isso evita essas coisas. Toda vez que você... A galera tinha muito problema com isso. Então... Ou, se não, por exemplo, vamos botar um caso de Python que é engraçado, que é, tipo, 4, 8 espaços, enfim. Aí o cara abria para contribuir com um projeto, o editor dele já pré-formatava o código com 4 espaços. Aí ele comitava a mudança dele. Aí o outro cara que ia lá, era 8 espaços. Aí pré-formatava, e ele comitava. E aí só que pré-formatava o código inteiro. E aí você tinha que fazer update e tal, porque o cara tinha mudado o espaçamento. Então, qual que é a grande graça do GoFMT? Você vai comitar um projeto open source, passa o GoFMT e publica, e faz o commit, o push. Ah, você contribuiu com o projeto? Passa o GoFMT e faz o push. Porque você vai ter certeza que você não mudou nada que você não devia mudar. Sabe? Tipo, que é simplesmente sujeira que você comitou. Aqui a gente tem o GoImports, que faz um update de todo mundo, e erro check. Tem uma coisa legal... no GoLint, que ele faz verificação de variável, de nome de variável. Nome de variável em Go é lowercase e camel case. Depois você começa com maiúsculo, né? É lower camel case. Não sei como é que se chama isso, mas enfim. Minúscula, maiúscula, para separar. Então, o compilador dele não vai dar pau, se você não fizer desse jeito. Mas quando você roda o GoLint fala, olha, essa variável só com esse nome, ela não devia ser assim, ela devia ser assim. O legal é que ele pega, ele faz também uma análise e te dá a versão que, teoricamente, seria a correta de você usar. Referências, para quem achou isso legal e quer estudar. Golang.org e golangbr.org. O golang.org é o oficial. O golangbr.org é um spin-off que é a tradução praticamente idêntica do golang.org. O legal desses dois é que praticamente tudo que você precisa está ali. Então, ali tem blog post dos core committers, tem blog post de Googler falando disso, tem várias coisas. Ah, não, mas eu quero mais coisa. Aí você tem o godoc.org, Gopher Academy, GoInGo, GoLangBook. Aí você tem... Quem sabe o que é esse GoNuts aí? O Banff não vale porque ele é da minha idade. Isso é um canal do IRC, tá, pessoal? E é o canal do IRC mais movimentado que eu já vi no planeta, por isso que ele tem o Nuts na frente. O Nuts é de maluco, mais ou menos assim ao pé da letra. Então é realmente é meio doido esse negócio. Servidor? Freenode. Então, o padrão é sempre Freenode, cara, assim, enfim. Eu não sei porque outras pessoas usam outras coisas. Lista de e-mail do Brasil, golangbrasil@googlegroups.com. É uma lista também, ela não está tão nuts, mas ela é bem movimentada, o pessoal consegue colocar bastante coisa lá, sempre que você posta dúvida eles respondem. A mesma coisa no GoNuts, se você tiver uma dúvida muito sinistra, você pode colocar lá, os caras vão te responder. Tem uma lista gringa de Go, mas eu não gosto de colocar porque eu me sinto meio burro nela às vezes, assim. As discussões são meias assim, eu estava com, sei lá, 500 servidores e tal, e aí processamento paralelo, e como é que eu faço, né? Essa tipo de discussão. Eu não cheguei nesse nível ainda. Tá? Então, esses são os lugares que vocês devem procurar, caso vocês achem interesse e tudo mais.
depois dessa palestra, depois do almoço. Esse slide que eu tenho que pular, que já estamos na Go 1.3, mas caso alguém queira testar a próxima versão que já está em andamento, sempre usa tip.golang.org. Tip é uma palavra-chave em Go para a última versão. Então, qualquer coisa em Go que você vê a palavra tip, significa a última versão instável, é a versão de desenvolvimento. Tá bom? Ou, por exemplo, no Travis, ele usa um tip para a última versão estável. Tá? Mas é sempre a coisa mais nova. Então, ela estava esperada para 1º de junho, saiu depois, bem depois. E é isso, pessoal. Aqui são meus contatos. Eu sei que todos vocês já têm, que eu mandei e-mail para todo mundo. Né? Spamei vocês. Tem o meu Plus e o meu Twitter, caso vocês queiram viver perigosamente no meu Twitter. Ele é bem chato ou bem divertido, depende do ponto de vista, né? E temos os canais do Desenvolvedores Google no Plus e o Código Google no Blogspot, que são os canais oficiais da nossa equipe de Developer Relations aqui no Brasil. Todas as coisas que a gente faz no Google, todas as ações que a gente faz no Brasil, seja com os GDGs, seja com a nossa equipe mesmo, a gente coloca ali. E códigos legais e artigos técnicos a gente coloca no códigogoogle.blogspot.com, tá bom? E agora nós vamos continuar as coisas. Temos perguntas? Palmas, pessoal, para ler!